Agora a gente vai entrar no detalhe de cada classe de ativo e eu sei que é estranho porque a gente está no capítulo de equity, mas existe isso aqui no material do CFA, então vamos seguir a risca como está lá. A primeira asset class são os Fixed Income Instruments. Então, você já sabe que tem um assunto só de Fixed Income lá. Aliás, tem um capítulo para cada classe de ativo que a gente vai ver aqui. Então, não vou entrar tanto no detalhe, apenas o suficiente para responder as questões dessas classes quando você estiver fazendo exercício em equity. Em Fixed Income Instruments, o que a gente tem que saber é a diferença entre os Short-Term Instruments e os Bonds and Notes. Então, quais são os Short-Term Instruments? Estamos falando de ativos que vencem, de renda fixa, que vencem em um ano ou menos. São os bills do governo, aqueles que a gente já falou até nos slides anteriores. Certificates of Deposit, que são emitidos por bancos. E aí, essa relação ela é importante de saber. Então, Certificates of Deposit são emitidos por bancos, Commercial Papers são emitidos por corporations e são short term. E repos são emitidos pelos dois, tanto faz, e são short term instruments também. Do outro lado, a gente tem bonds e notes, que são emitidos tanto por corporations como pelos governos, né? Quando a gente fala de T-Note, em geral, são short-term maturities, e quando a gente fala de T-Bonds, a gente está falando, ou somente bonds, no caso de corporations, a gente está falando de longer maturities. Mas não precisa se preocupar em T-Notes, T-Bonds, porque o próprio CFA fala que tem um pedaço do prazo ali, entre 8, 10, 12 anos mais ou menos, que meio que se misturam as duas coisas. Então essa definição não é tão relevante. O mais importante é saber que ambos estão relacionados a longo prazo. Algumas corporations emitem também os convertible bonds, que nada mais são do que bonds que podem ser conversíveis em equity, em ações, em shares. Equities, existem três grupos. Os common shares, que são as ações ordinárias, aqui no Brasil chamado de ordinárias. As preferred shares, que são as preferenciais, e os warrants, que são stock options, que dão direito a converter em... esse ativo pode se tornar uma common share. Bom, vamos olhar a common shares primeiro. Tem uma característica dela que é importante saber, que pode aparecer em exercício, que é essa Residual Ownership Rights. Isso aqui é uma característica específica de common shares, por quê? Porque, como você deve saber, as common shares, elas são... o investidor que detém common shares, ele é o último a receber qualquer resíduo de ativos de uma empresa que está sendo liquidada. Então, primeiro vão ser pagos os senior bonds, depois mezanino, depois os junior, depois as preferred shares e por último as common shares. Então, esse fato dela ser a última a receber, em inglês a gente chama aqui que elas possuem um residual ownership rights. Além disso, as common shares têm uma característica também de right to receive declared dividends. As preferred shares, elas têm também um direito de receber dividendos, mas lá nos Estados Unidos é um pouco diferente aqui do Brasil, porque existem classes de preferred shares. Aqui no Brasil, em geral, é ordinário e preferencial. Lá não, lá existem... A empresa ela pode emitir diferentes classes de preferred shares e cada classe vai ter um percentual de dividendo fixo. Então, nos Estados Unidos, as preferred shares elas têm uma característica de renda fixa. Já nas common shares não tem esse percentual fixo. Ele é um direito de receber dividendos, mas vai variar bastante. Então, só para a gente terminar aqui as common shares então na ordem, elas também têm voting rights, coisa que só as common shares têm, é exclusiva delas. Então, falou voting rights, common shares. Essa seria uma questão bem fácil. E, como todo mundo já sabe, um control over selection of management. Indo para as preferred shares, como eu falei, tem o direito de receber dividendos e, em geral, cada classe tem um percentual fixo. Então, elas têm uma característica de renda fixa. E quem detém
Preferred shares tem um higher claims to asset in liquidation, só que somente higher que as common shares. Os warrants, eles são securities que allow holders to buy another security from the issuing corporation, usually common stock. Então, as warrants são um tipo de... é uma modalidade que permite... ela tem uma cara de renda fixa, mas ela permite comprar, se tornar uma common share no futuro. Pooled Investment Vehicles são os fundos de investimento. E esses fundos, eles têm uma característica importante de entender, que é open-end e closed-end. Essa diferença, ela significa o seguinte: os hedge funds, eles são closed-end. Por quê? Uma vez que eles fecham para captação, vamos pensar um fundo de private equity. Um fundo de private equity que captou dinheiro e ele fechou para captação, não tem como você vender esse negócio para ninguém agora, você concorda? Então é isso. E nem o próprio fundo vai comprar de você. Diferentemente, por exemplo, de um fundo multimercado ou de mutual funds mesmo nos Estados Unidos, que você pode resgatar o seu investimento e o próprio mutual fund vai comprar de volta de você aquela cota. Por isso que são open-ended. Porque você vende a sua cota direto para o mutual fund. Você quer resgatar a cota? Tá bom, o mutual fund vai lá, te dá dinheiro e ele resgata a cota ao net asset value. Já fundos, por exemplo, closed-end, como fundos de hedge funds e private equity, enfim, se você quiser sair, não tem como você sair, não tem como você vender de volta para o fundo. Então você vai vender no secondary market. E é nesse momento que acontece um discount. Porque se algum investidor que quiser entrar depois que o fundo já está funcionando, ele vai descontar do valor da sua cota para te dar liquidez. Esse é o custo de buscar uma liquidez. Então, entendeu a diferença do closed-end para o open-ended? Mas veja, essa definição é um pouco confusa, porque no material diz assim, que os ETFs, eles são open-ended funds, ou seja, quem opera no mercado secundário é closed-end, mas os ETFs, eles são open-ended funds que são tradable em secondary markets. O ponto é que, sabe quando a gente olha fundo imobiliário e a gente fala, o ativo está negociando abaixo do valor patrimonial. Esse valor patrimonial é o tal do NAV, do Net Asset Value, é o valor dos ativos que compõem o fundo. Aqui no caso dos ETFs, o Net Asset Value de um ETF de ações, por exemplo, ele é o valor de todas as ações que compõem e, diferentemente de um fundo imobiliário, um ETF de ações, ele tem um Net Asset Value que vai variar diariamente. E o valor dele em bolsa não pode variar muito do Net Asset Value, porque senão tem arbitragem aí. Então, tem um grupo de participantes chamado Authorized Participants que vão operar diretamente com os ETFs para poder garantir que essa paridade de preço ela funciona. O que é importante entender que existem esses Authorized Participants que vão issue e redeem shares direto com os ETFs e, apesar dos ETFs serem open-ended, eles são sim operados no mercado secundário.